Senhor Jesus. Amém. Senhor, fala conosco, Senhor. Ó, nessa manhã. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, louvado seja o Senhor. Amém. Eu estou aqui na igreja em São Cristóvão. Posso tirar a máscara, irmão? Eu vou tirar um pouquinho a máscara aqui, amém? Nós estamos aqui na igreja em São Cristóvão, no local de reunião da igreja em São Cristóvão. E nós vamos falar de um assunto. Eu até estava tendo comunhão com o nosso irmão, que o Senhor ele está nos falando, irmãos, de uns tempos para cá, de uma maneira muito forte. O Senhor ele não está, ele engrossou o seu falar, Ele não está falando mais para crianças, irmãos. Ele quer nos tornar, mesmo às vezes que ainda somos imaturos, mas o Senhor quer nos fazer maduros. Por isso o Senhor, ele, de um certo tempo para cá, o Senhor ele intensificou o seu falar. É porque, irmãos, o Senhor quer que nós reinemos com Ele. O Senhor ele precisa produzir o filho varão. Nós estamos vivendo em um período que o Senhor ele está começando a colher, já há algum tempo, ele está começando a colher as primícias. Mas também, nós que ainda estamos aqui, o Senhor quer nos fazer vencedores. O Senhor, ele quer nos fazer, nos tornar o filho varão, a parte forte da mulher, a parte de Sião. O Senhor precisa de cada um de nós. E aqui em Apocalipse, no capítulo 1, ó Senhor Jesus, em todas as cartas às igrejas, o Senhor fala, em todas as cartas no final ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Senhor, através do seu Espírito, ele está falando para nós. E nós precisamos estar com nossos ouvidos espirituais abertos. Porque muitas vezes, escutamos, mas não estamos com os ouvidos espirituais abertos ao falar do Senhor. E acaba que esse falar, ele entra pelo ouvido e ele sai pelo outro. E não causa nenhum tipo de reação na nossa vida. Por isso, nessa manhã, a gente precisa estar com os ouvidos espirituais abertos ao falar do Senhor. O Senhor ele tem falado de maneira muito forte. E essas últimas mensagens que nós temos visto, temos falado sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Então, essas 7 igrejas, ela mostra a condição tanto da igreja, numa localidade, como também, irmãos, como nós somos a igreja, ele também mostra a nossa condição. Uma advertência que o Senhor está nos dando para que a gente não caia em nenhuma condição negativa dessa. A gente vê aqui em cada carta, por exemplo, nós vimos anteriormente já três igrejas. Nós já vimos Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Nós vemos que a igreja em Éfeso, apesar de ser uma igreja que ela teve muitas obras, fazia muitas obras, ela abandonou o primeiro amor, não é isso? Ela abandonou o primeiro amor. O Senhor fala que tinha algo contra ela. Abandonaram o primeiro amor. E isso a gente precisa trazer, irmãos, também para o nosso viver hoje. A gente precisa ser, a gente percebe aqui que em todas as cartas existem os vencedores. Fala quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, e em seguida ele fala ao vencedor. Então essas situações também da igreja, ela mostra que são situações que nós precisamos vencer. E o vencedor, ele vence todas essas situações. Mateus 24:12 fala que ao se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, Tem versões que falam de muitos. Então, nesse momento, nós precisamos ser aqueles que estamos nadando contra a corrente do esfriamento. Precisamos ser aqueles que estamos vencendo o esfriamento. Nesse final dos tempos, nós vemos, e isso acontece até com nós mesmos, a gente muitas vezes esfriando, nos sentindo fracos espiritualmente, com desejo de desistir, mas o Senhor ele quer que nós sejamos esses vencedores que vence o esfriamento. A segunda carta foi Esmirna, que ela prefigura a igreja
sofredora, né? Que sofreu muitas perseguições. Ao vencedor também dessa carta, o Senhor, né, quer nos fazer vencedores, são aquele que vence, né, vence as tribulações, né, que vence mesmo em meio a situações. Precisamos ser esses vencedores, né, que nós vencemos as tribulações. A terceira carta que nós vimos foi a carta na igreja em Pérgamo, irmãos. Que a igreja em Pérgamo, ela simboliza a mistura com o mundo, né? A palavra fala que existe um curso nesse mundo. E nós precisamos ser aqueles, irmãos, que estamos indo contra esse curso. Estamos nadando contra a maré. Então, nós precisamos também vencer, né? E não se misturar, né? A igreja em Pérgamo, ela se misturou com o mundo. Então nós, irmão, na nossa vida pessoal, né, não podemos ter essa mistura com o mundo, né? Muitas vezes a gente até vem para as reuniões, né, desfruta do Senhor, mas quando chegamos em nossa casa, no nosso viver diário, às vezes o nosso viver é um viver que está mesclado com o mundo. Não é um viver de um vencedor. Então, que o Senhor possa nos advertir nessa manhã. E a carta que nós vamos ver hoje, irmãos, que é a carta à igreja em Tiatira, o Senhor, ele fala de uma maneira muito forte e muito dura com essa igreja, né? E nós, essa situação da igreja em Tiatira também, nós precisamos vencer essa situação na nossa vida. Mostra uma condição, né, de uma igreja, mas também mostra a nossa condição de maneira pessoal. Como é que está a nossa condição? Eu posso estar reunindo com os irmãos de Filadélfia, mas a minha condição é de Pérgamo, porque a minha vida está sendo uma vida misturada com o mundo, né? Eu posso estar reunindo na igreja em Filadélfia, mas a minha condição pode ser a de Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Então, o vencedor é aquele que vence todas essas coisas. E a igreja em Tiatira aqui, o nome dela, né, esse nome significa sacrifício aromático. É algo até positivo, né? Mas que infelizmente a situação da igreja era uma situação muito negativa. Então a igreja, aos olhos do Senhor, ela é sem mácula, né? Está na palavra, é sem ruga, né? Sem defeito. Essa é a igreja que o Senhor ele espera como sua noiva, né? Mas, infelizmente, irmão, na prática, né, durante todo esse tempo, nós temos visto a igreja se degradando, né? Tem acontecido muitos desvios na igreja. E quando a gente fala da igreja, irmãos, que é o corpo de Cristo, não é aqueles só que reúnem conosco, mas é todos os filhos de Deus. Né? Mesmo aqueles que não congregam conosco fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então essa igreja, ela tem passado por um processo, né, por um curso de degradação. Né? A igreja, ela tem se degradado. Nós temos visto aí, infelizmente, a gente fala com pesar no coração, com todo temor e tremor, mas a gente tem visto, infelizmente, no meio cristão, uma degradação muito forte acontecendo, né? Muito fermento. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a questão do fermento. Muito fermento, muita coisa, irmãos, sendo introduzida na igreja, né? Então que o Senhor possa nos guardar, né? Nos guardar dessa condição. Então, ó Senhor Jesus, então falar do Senhor aqui, vamos para Apocalipse capítulo 2, versículo 18. O falar do Senhor, né, para nós, ele tá sendo um falar de realmente nos advertir, né? E o Senhor, ele quer nos tratar hoje, irmãos, como adultos. Não temos tempo mais de ter um viver de criança, né? O Senhor, ele quer nos falar. Aqui em Apocalipse 2:18 fala assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então, esses olhos, irmãos, como a chama de fogo, né, o Senhor sabe, nada fica oculto aos olhos do Senhor. O Senhor sabe de tudo que acontece na nossa vida. Nós não podemos nos esconder, irmãos, dos olhos do Senhor. Então, essa chama de fogo, primeiramente, ele nos ilumina,
né? Esses olhos como chama de fogo é para nos iluminar, e esses olhos como chama de fogo é também a própria iluminação, né? Ele nos ilumina, quando ele olha para nós, né? Ele, em meio às vezes a uma situação de trevas, ele vem nos iluminar, né? E os pés como bronze polido, né, na Bíblia, representa o julgamento, o juízo. Então o Senhor, ele está vendo todas as coisas, está julgando todas as coisas, certo? E ele vai ser aquele que vem como juiz, que ele vai deixar expresso todas as coisas. Nada vai ficar oculto, irmãos. Precisa se apegar com essas palavras com mais firmezas às verdades ouvidas. Aqui ainda no versículo 19, ele fala assim, olha: conheço as tuas obras e a sua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, assim como a igreja em Éfeso era uma igreja, Tiatira também tinha obra. Aqui fala, ele conhece as tuas obras, o teu amor. Olha, na igreja em Tiatira tinha amor, o teu amor, a sua fé, o teu serviço, né, o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então a igreja em Tiatira, ela tinha obra para o Senhor, ela fazia obra para o Senhor. Mas aqui no versículo 20, ela menciona algo, olha: tenho porém contra ti, tá vendo? Tem algo ainda que o Senhor tem contra eles. Oh Senhor Jesus, o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então aqui, nesse versículo 20, mostra que eles permitiram que certas coisas, certos ensinamentos entrassem na igreja. Ou seja, houvesse um desvio do plano, né, da economia neotestamentária de Deus, do plano real de Deus. Né, começou a entrar desvios. E isso aí o Senhor ainda tinha contra elas. Né, e eles acabaram sendo influenciados por essa mulher, né, Jezabel. 16, 30 ao 32. Vamos lá, 1 Reis. Ó Senhor Jesus. 1 Reis, capítulo 16, versículos 30 ao 32, mostra aqui quem é Jezabel, né? Ó Senhor Jesus, é a mulher, Jezabel aqui, ela é a mulher do rei Acabe, né? Eu vou ler a partir do 29, fala assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, e no ano 38º de Asa, rei de Judá, o reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora, ó Senhor Jesus, como se fora coisa de somente andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então aqui a Jezabel, ela era uma mulher idólatra, que ela servia e adorava a Baal. Então essa mulher, ela começou a introduzir, nós vimos ali em Apocalipse capítulo 2, que ela, né, como ela era uma adoradora de Baal, era alguém que tinha esses costumes, ela começou a pregar isso na igreja. Veja, irmãos, que absurdo. E os irmãos ali aceitaram esse tipo de ensinamento. Então, o Senhor tinha algo contra aquela igreja, porque eles ouviram o falar, né, de idolatria, né, ouviram falar de idolatria. E começou a levaram os irmãos ali a se desviarem da verdade, né, a adorarem a outros deuses, né, a adorarem imagem de esculturas. Tantas coisas, irmãos, através disso aí é introduzido na igreja, acaba sendo introduzido na igreja. E o problema da questão da idolatria, irmãos, é porque nós substituímos Deus, nós substituímos o Senhor por outras coisas.
É como se a gente dissesse que o Senhor ele não é suficiente, mas precisa de mais coisas. Então, essa questão da idolatria, e nós vemos que ela abrange muitas outras coisas, não é só a questão da adoração a ídolos, certo? Então, o problema da idolatria é nós nos afastarmos do Senhor, trocarmos o Senhor, que é o nosso marido, que é o nosso esposo, é o esposo da igreja, nós trocamos ele por outras coisas ou por outro, né? Aqui em Isaías 42, ó Senhor Jesus, Isaías capítulo 42, versículo 8, fala assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então aqui fala duas coisas. Primeiro, não a darei a outrem, ou seja, qualquer outra coisa, ou pessoa, ou também imagem de escultura. Então tudo que a gente troca o Senhor, né, tira o Senhor do foco e a gente acaba trocando por outras coisas, né, nós estamos cometendo uma fornicação, né, nós estamos adulterando, precisamos, irmãos, realmente ter cuidado com essas coisas. Ainda em Ezequiel, capítulo 14, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ezequiel, capítulo 14, versículo do 1 ao 8. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ezequiel 14, do 1 ao 8, fala assim: ó Senhor Jesus, o título nesse capítulo é o castigo dos idólatras. Fala assim: então vieram ter contigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, ouvindo ele, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem aos seus ídolos. Eu só vou ler até aí, irmãos. O foco desse versículo aqui é esse versículo 3, que fala sobre os ídolos no nosso coração. Você pode dizer: irmão, eu não adoro imagem de escultura, né? Eu não adoro outro Deus, mas às vezes, irmão, nós criamos ídolos no nosso coração. Às vezes, nosso ídolo é um filho, às vezes nosso ídolo é o dinheiro, né? E a palavra fala que nós não podemos servir a dois senhores, né? Não podemos servir às riquezas e ao Senhor. Então tudo que a gente acaba colocando no nosso coração e trocamos o Senhor por aquilo, irmãos, nós estamos tendo ídolos no nosso coração. Então, tanto, né, é o que fala em Isaías 42:8. O Senhor, ele é um Deus ciumento, né? Tem versículos que fala zeloso, tem traduções que fala zeloso, mas tem traduções que fala que ele é um Deus ciumento. Irmão, nós somos a sua esposa. E o Senhor, ele tem ciúme. Ele não aceita trocar a sua honra, a sua glória, nem com outrem, nem com imagem de escultura. Então nós temos que ter cuidado. Às vezes nós estamos na igreja em Filadélfia, mas o nosso coração ainda tem muitos ídolos. Nós estamos na condição de Tiatira. Estamos trocando facilmente o Senhor por qualquer coisa, né? Hoje, irmãos, é um momento que o Senhor, ele quer falar conosco de maneira muito forte. O Senhor, ele não quer que nós troquemos ele por nada. O Senhor, ele está falando para a sua igreja hoje, porque o Senhor, ele quer nos fazer vencedores.
O Senhor, Ele não quer nos fazer reinar. Nós precisamos vigiar, irmãos, para que essas condições negativas que é apresentado em Apocalipse, a carta às 7 igrejas, e aí nós vamos ver mais adiante a carta à igreja em Filadélfia, que é a carta, que é a igreja louvada por Deus, é a igreja que está no coração de Deus, né? Nós precisamos ter um coração de fazer parte dessa igreja, né? A igreja em Filadélfia. Oh, Senhor Jesus! Então eles começaram, irmão, na igreja começou a ser introduzido esse tipo de coisa, né? Idolatria, né? Trocando o Senhor por tantas coisas, né? Hoje, infelizmente, como eu falei, no meio cristão a gente vê tanto fermento, né? A flor ungida, né? Tal coisa que leva para ungir, leva para sua casa, como se aquela coisa ali é que fosse curar, aquilo ali é que tivesse o poder para curar. Isso aí, irmão, nós estamos trocando o Senhor. Nós estamos trocando o Senhor por essas coisas. Isso tudo, irmãos, são fermento que está sendo introduzido na igreja. Oh, Senhor Jesus, infelizmente é uma situação negativa, né, que tem acontecido. E aqui em Apocalipse capítulo 2, voltando para Apocalipse capítulo 2, versículos 24 e 25, graças ao Senhor, oh Senhor Jesus, versículos 24 e 25, o Senhor vai falar dos vencedores, graças ao Senhor, que nós precisamos fazer parte desses vencedores. Aqui fala assim, o Senhor fala no versículo 24, digo todavia a vós outros, ou seja, tem aqueles aqui que acabaram ouvindo essa doutrina de Jezabel, acabaram seguindo os ídolos, certo? Mas também aqui tem essas outras pessoas, olha, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tens até que eu venha. Ó Senhor Jesus! Então, nesse momento, irmãos, essa precisa ser o nosso posicionamento. Conservar o que tem. Mesmo, né, às vezes, em tantos falares por aí, cheio de fermento, né? A gente precisa ter o coração de ser aqueles que estamos conservando aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor, Ele tem nos dado, irmãos, palavras maravilhosas, muito elevadas. Aí eu pergunto, irmãos, nós temos dado valor a esse falar? Nós temos procurado ouvir esse falar? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor, Ele está falando às igrejas de maneira muito forte. E nós, muitas vezes, numa condição de não valorizar aquilo que o Senhor está colocando para nós, o Senhor está falando para nós. Estamos recebendo muitas vezes o falar do Senhor de maneira leviana, sem valorizar aquilo que o Senhor está nos dando. Precisamos vigiar, né? E Jezabel, ela foi uma mulher que ela introduziu esse fermento na igreja. Aqui em Mateus 13, ó Senhor Jesus, Mateus 13, Senhor Jesus, 13, versículo 33, 13, 33, ó Senhor Jesus, fala assim, disse-lhe outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher colocou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, essa mulher aqui foi Jezabel, que pegou o fermento e colocou na massa, certo? E alterou, levedou toda essa massa, né? O fermento em pães, né? Em bolos, quando ele é colocado, irmãos, ele fica mais bonito, não fica? Se você pegar um pão asno, ele é um pão que ele não tem uma aparência boa, não é assim? O bolo, se você não botar fermento no bolo, ele não tem uma aparência bonita, não é assim? Mas a verdadeira aparência do pão é a aparência dele sem fermento, não é isso? Então, bem assim, irmãos, é a palavra de Deus.
Muitas vezes a palavra de Deus, ela até é dura, né? O falar do Senhor tem sendo muito duro. Boa aparência, né? Falar que são falares, vamos dizer assim, que usam filosofias, né? Usam tantos artifícios, usam técnicas de, vamos dizer assim, de autoajuda, né? Pegando a palavra do Senhor e colocando técnicas de autoajuda, está colocando uma aparência bonita, né? Vamos dizer assim, mas não é a realidade, irmão, da palavra. Então são coisas que são introduzidas na igreja para mudar a forma do que realmente é real. Então esse fermento a gente precisa, irmãos, ter cuidado para não deixarmos, né, esse fermento entrar na igreja. E quando a gente fala entrar na igreja, não é entrar por aquela porta. A igreja não é um templo físico. A igreja somos nós. Então essas coisas entram na igreja, irmãos, por meio de nós. Essas coisas entram na igreja, então nós precisamos ter cuidado com o que a gente ouve aí fora. Precisamos ter cuidado com aquilo que a gente vê aí fora, para que eu não assimile aquilo e acabe sendo um canal para introduzir essas coisas na igreja. Vocês percebem, irmãos? Então por isso que tudo para a igreja, ela está numa situação normal, ela precisa que nós estejamos numa situação normal, porque a igreja somos nós. Então toda essa condição negativa dessas igrejas, né, ela representa algo que nós precisamos fugir, né? Precisamos ser aqueles que vencem, né? São vencedores, né? Mesmo tendo essas situações, né, no meio cristão muitas vezes até algumas situações negativas no nosso meio, mas a gente precisa ser aqueles que estão fortalecidos no Senhor, né, fortalecidos na palavra, e estamos vencendo o curso desse mundo, estamos vencendo esses ensinamentos. Amém? Ó Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele é esse fermento, perdão, irmãos. O Senhor, Ele é esse pão sem fermento. Ele é esse pão asno. E é desse pão asno sem fermento que a gente precisa desfrutar. Aqui em Êxodo 16, ó Senhor Jesus. Êxodo capítulo 16, ó Senhor, versículo 14 e 15. Se algum irmão achar, pode ler, viu, irmãos? Êxodo 16, capítulo 14 e 15. Fala assim: enquanto se evaporou o orvalho e caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabia o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Amém. Então ali, para o povo de Israel, o Senhor, Ele fez descer o maná do céu, não é isso? E esse maná ali, irmãos, era algo fino, era algo puro, que vinha de Deus. Então a palavra do Senhor, ela precisa para nós ser assim, fina, pura, sabe, sem fermento, sem nada acrescentado a ela, né? E aqui em João 6, vamos ver que pão é esse, né? Em João, Evangelho de João, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, Evangelho de João capítulo 6, versículos 33 ao 35. João 6, do 33 ao 35. Fala assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida. Mas existe um curso também, Satanás, ele usa, irmãos, uma estratégia, certo? Tem um dizer aí fora, né, que diz que quando a gente não pode ir com o inimigo, junta-se a ele, não é assim? Então, Satanás, ele não pode com a igreja de Deus. Satanás, ele não pode com o Senhor. Mas, o que é que ele fez? O que é que ele faz, irmão? Ele tenta entrar no meio da igreja.
ele tenta usar a estratégia de colocar fermento na igreja. Você está entendendo, irmãos? Então aqui em 2 Tessalonicenses, ó Senhor Jesus, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ó Senhor Jesus, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 e 3, fala assim: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, a igreja em Tiatira, irmãos, era uma igreja apóstata, certo? Qual é o significado da palavra apostasia? O significado da palavra apostasia, irmãos, é o abandono da fé e da palavra de Deus, certo? A situação de Tiatira, ela abandonou a fé em Deus, ela abandonou a fé na palavra de Deus e começou a colocar como fundamento outras coisas. Ela começou a colocar a fé dela em outras coisas. É por isso que a nossa fé não pode ser baseada, irmãos, nas coisas físicas, né? Lá em Hebreus 11, fala sobre isso. Qual é o fundamento da fé? A fé é a certeza de coisas que não se veem e a convicção é a certeza... Vamos ler, irmão, para não ficar só nas minhas palavras. Amém? Vamos ler. Hebreus 11. Ó Senhor Jesus. Hebreus 11, 1. Fala assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Tá vendo? Então a nossa fé não pode estar baseada em coisas físicas. A nossa fé precisa estar baseada no Senhor e nas suas promessas. Tudo aquilo que a gente espera, né? Que a gente espera. Então, a nossa fé precisa estar baseada no nosso Senhor, não nessas coisas e nesses ensinamentos. Então aqui, vamos em Apocalipse, capítulo 17. Oh Senhor Jesus, que o Senhor possa nos livrar dessa condição. Apocalipse capítulo 17, versículo 5, irmãos. 17, versículo 5, fala assim. Aqui vai mostrar que essa situação de Tiatira, ela vai estar acontecendo até a volta do Senhor, certo? Então essa situação, essa correnteza, vai estar até a volta do Senhor. Aqui fala assim, ó: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia. Tá vendo? A grande e mãe das meretrizes e das abominações da terra. Aqui, irmãos, essa igreja em Tiatira, que adoram a outros deuses, troca o Senhor, né, por outras coisas. Muitos falam só que é só a igreja católica, né? Assim, o catolicismo romano. Mas, irmãos, aqui fala sobre a mãe das meretrizes. Irmãos, eu falo isso com muito temor e tremor. Muitos segmentos, grupos cristãos aí, são nossos irmãos, né? Eu tenho muitos irmãos queridos, que eu tenho comunhão, mas infelizmente estão na condição de trocar o Senhor por muitas outras coisas. Troca o Senhor por prosperidade, né? Troca o Senhor por tantas coisas. A gente vê aí, não precisa nem mencionar, né, irmãos? A gente vê aí muitas pregações substituindo o Senhor por N situações, N coisas. Então aqui fala, irmãos, fala da grande meretriz, né? A mãe, mas aqui fala a mãe das meretrizes. Aqui mostra que ela vai ter as suas filhas, sabe, irmãos? Irmãos, o falar do Senhor, ele é duro, sabe? Quando eu peguei essa palavra, né, essa mensagem, eu digo: Senhor, de novo, porque eu já peguei outras palavras falando dessa situação das igrejas, né, e é algo que a gente fica assim com muito temor e tremor,
né? Mas, irmão, nós precisamos ser fiel ao falar do Senhor. Amém. Nós precisamos ser fiel à palavra do Senhor. Então aqui mostra que vai existir uma mãe e vai existir as filhas, né? E essas filhas, irmãos, vai ser todos aqueles que estão trocando o Senhor por outras coisas. Estão trocando o Senhor, né? A palavra fala lá em Efésios que o fundamento da edificação da igreja é o ensinamento dos apóstolos e profetas. Que ensinamento dos apóstolos e profetas é esse? É o meu ensinamento? Não. Não. É o ensinamento da palavra. O que os apóstolos colocou na palavra. E tudo, irmãos, que é acrescentado fora do que a palavra fala é fermento. Tudo que é acrescentado, né, à economia neotestamentária de Deus é fermento. Nós estamos substituindo Cristo. Estamos trocando Cristo por outras coisas, né? E aí a palavra fala que a grande meretriz, prostituta, sabe? Sabe por quê? Porque essas estão traindo o Senhor. Aos olhos do Senhor, a igreja ela é sua esposa, ela é sua noiva e ela é pura. Amém. Em Apocalipse fala que ela é como virgem, pura. Não é isso? Em Tessalonicenses também fala sobre isso. Ela é como uma virgem pura, sem defeito. Certo? Então, se, né, a condição da igreja, né, ou a minha condição pessoal é uma condição que troca o Senhor, né, por outro, vamos dizer assim, ou tantas outras coisas, eu vou entrar nessa condição de Tiatira. Eu vou fazer parte dessas filhas da grande meretriz. Então, irmãos, que o Senhor ele possa realmente nos guardar e que nós possamos valorizar o falar que nós estamos recebendo na vida da igreja, né? Às vezes, nós compartilhamos no WhatsApp tantas coisas, né? E recebemos tantas coisas no WhatsApp. Mas tem mensagem, irmão, no WhatsApp que é recebido que parece mais uma mandinga, né? Se você pegar essa mensagem e você passar para 100 pessoas, você vai receber algo em troca. Irmãos, isso é um fermento terrível. É fermento, irmãos. Isso é superstições que está sendo introduzido no meio cristão. E nós precisamos ser aqueles que estamos com os ouvidos abertos, mas que nós possamos ter discernimento e ser sóbrios do que nós estamos ouvindo, né? Então precisamos identificar aonde está esse fermento, aonde está sendo acrescentado. Irmãos, uma coisa, há um bom tempo o Senhor me deu no coração. Isso é a minha experiência, tá? Os irmãos têm liberdade, né? No espírito. Mas eu tenho buscado só ouvir as palavras do ministério. As palavras que o Senhor tem nos dado. Sabe por quê, irmão? São palavras de salvação. São palavras que nos levam ao reino. São palavras que muitas vezes são amargas. Mas, ó Senhor Jesus, são palavras doces que o Senhor está nos dando, sabe, para nos salvar, para nos levar a reinar com Ele. Sabe, o Senhor tem nos dado palavras que muitas vezes não são palavras que alisam o nosso ego, né? Muitas vezes o nosso ego gosta de ser alisado. E muitas vezes as palavras que vêm alisando o nosso ego, prometendo coisas, são palavras que agradam o nosso coração. Mas o Senhor ele tem um falar que Ele quer nos fazer reinar. Amém. E o Senhor ele quer nos falar hoje, irmão. O Senhor tem nos falado hoje como adultos, não mais como crianças. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Então aqui ainda, ó Senhor Jesus, em Apocalipse 18, Apocalipse capítulo 18, versículos 2 e 3. Ó Senhor Jesus, ainda vai falar um pouquinho sobre essa questão da Babilônia, sabe, irmãos? A Babilônia, na verdade, ela é um sistema religioso que foi criado. Não só está incluído a Igreja Católica, como eu falei, mas é todo um sistema religioso que, infelizmente, foi corrompido, trocou o Senhor por outras coisas. Aqui fala assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios,
covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Está vendo, irmãos? Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os moradores da terra se enriqueceram com a custa da sua luxúria. Irmãos, isso aqui é muito sério. Aqui fala sobre a prostituição. Aqui, irmãos, é a prostituição espiritual. Sabe? Quando você troca o Senhor por essas coisas, você está se prostituindo, certo? Você está cometendo adultério espiritual. Você está trocando o seu marido por outras coisas ou por outras doutrinas, né? Você está trocando o seu marido muitas vezes por inúmeras situações, né? Tem uma escolha. Hoje, o Senhor está nos dando uma escolha. Muitas vezes aparece duas escolhas para nós, não é assim? Muitas vezes aparece a nossa ida para a reunião e aparece outras coisas nos oferecendo para que a gente deixe de ir para a reunião. Não é assim? Qual tem sido a nossa escolha perante o Senhor? Nós estamos escolhendo o nosso marido? Nós estamos escolhendo o Senhor? Ou nós estamos trocando Ele por outras coisas? Né? Oh, Senhor Jesus, que o nosso coração, irmãos, precisa ser sempre de estar escolhendo o Senhor. Amém. A nossa escolha precisa ser o Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus, Amém. Senhor Jesus. Aqui ainda, né, em Apocalipse, Senhor Jesus. Apocalipse não, irmãos. Vamos para Colossenses 3. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, fala assim, ó. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, fala assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então aqui, irmãos, a prostituição espiritual, né? Quando você comete a prostituição espiritual, também você está cometendo idolatria. Você está trocando o Senhor, está idolatrando outra coisa além do Senhor. Então, ó Senhor Jesus, que o Senhor possa realmente nos guardar dessa situação. Tudo isso aqui, irmãos, é idolatria. E aqui no versículo 6 fala assim, ó: por essas coisas é quem vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós estamos ouvindo falar do Senhor e muitas vezes estamos sendo esses desobedientes, né? Que o Senhor possa nos guardar disso. Senhor Jesus. Amém. Voltando aqui ainda para Apocalipse, o capítulo 2, versículo 21 e 23. Ele está nos chamando, irmão, para o arrependimento. Apocalipse 2, versículos 21 e 20 ao 23. Fala assim, ó. E essa condição aí era a condição de Tiatira, certo? E essa condição vai perdurar até a volta do Senhor, porque muitas vezes não se arrepende. O falar do Senhor chega até essa igreja, o falar do Senhor chega até essa pessoa e essa pessoa não se arrepende. Aí fala aqui: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que aprostro de cama, bem como a grande tribulação, os que com ela adulteram. Ó Senhor Jesus, caso não se arrependam das obras que ela incita. Tá vendo, irmãos? Aqui fala que o Senhor está esperando o arrependimento. O arrependimento da prostituição, né? E ele fala aqui que ele a prostra de cama, ou seja, afasta. O Senhor não quer comunhão com essa mulher, porque ela é uma mulher adúltera. Ela é uma mulher que ela se prostitui com outros. Então o Senhor, ele separa, ele não quer. Oh Senhor Jesus. E aqui fala, irmãos, sobre algo muito, muito pesado. Ele fala que ele aparta ela, certo? E fala aqui também, bem como em grande tribulação, os que adulteram. Ou seja, vão para a grande tribulação. Então que o Senhor nesse momento possa nos dar um coração
de arrependimento. Né? Se a nossa condição for essa, né, que o Senhor possa nos dar um coração de arrependimento, que nós possamos nos arrepender diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, e aqui em Apocalipse 17, fala que o Senhor ele vai destruir essa igreja, vamos dizer assim, né? Tiatira, que é, na verdade, a grande meretriz com as suas filhas. Capítulo 17, versículos 14 até o 18. Nós vamos ver até onde o Senhor nos conduz, amém? Amém. Fala assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Olha, o Senhor eles vai vencer, certo? Vai pelejar, né? E o Senhor vai vencer. E aqui fala que não só ele vai vencer, mas também os eleitos e fiéis que se acham com ele. Ó Senhor Jesus, amém. Esses vão vencer, certo? Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento, e executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então hoje, essa meretriz, né, que é a Babilônia religiosa, ela está dominando, né? Ela domina, né? Filadélfia, Sião, ela é um pequeno rebanho, tem pouca força, não é assim? Nós temos pouca força, nós não temos muito poder aquisitivo, nós não temos muito poder na sociedade, né? Nós não temos influência política no nosso meio, somos um pequenino rebanho, mas aprove a Deus dar esse pequenino rebanho o seu reino. Ó Senhor Jesus, esse precisa ser o nosso coração, irmãos. E aqui em Apocalipse, voltando para Apocalipse 2, né, o Senhor ele tem uma promessa para nós, né, o Senhor ele tem algo para nos oferecer. Apocalipse 2, versículo 26 ao 29, fala assim: ao vencedor, ó Senhor Jesus, irmão, fale para o seu irmão, ao vencedor, precisamos ser esse vencedor, irmãos, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o vencedor, irmãos, que guardar até o fim a palavra do Senhor, o vencedor que guardar até o fim, praticando as obras que o Senhor tem mandado para nós, aqueles que são cristãos fiéis, são cristãos adequados, né, até a volta do Senhor, eles vão receber autoridade sobre as nações, eles vão apacentar as nações junto com o Senhor. Essa autoridade aqui é relativa ao apacentamento, né, ao cuidado do Senhor com as nações. E aqui fala que com o cetro de ferro, regerá as nações e reduzirá pedaços como se fossem objetos de barro. Mas aqui, né, no reino, esse objeto de ferro aqui, ele vai, na verdade, apacentar, né, a nos apacentar no reino milenar. Vai apacentar nós no reino, seremos aqueles que estamos reinando com o Senhor. Mas para alguém reinar, vai ter que existir as nações, não é isso? Então, o Senhor junto conosco, vamos apacentar as nações durante 1000 anos. Ó Senhor Jesus! E o Senhor aqui também, no versículo 28, fala assim: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Né? Essa estrela da manhã, irmãos, é assim, né? A gente pode usar a simbologia do planeta Vênus. Né? O planeta Vênus, ele aparece, né, no finalzinho da noite,
né, quando está já se concluindo o final da madrugada, né, da noite. E aí é onde se consegue ver essa estrela da manhã, que é Vênus. Então aqui, irmãos, é referente à volta do Senhor. Nós temos ouvido falar, né, aqui é referente à volta do Senhor oculta. Nós temos visto falar sobre o milagre da aurora, não é assim? E a gente tem ouvido falar sobre a aurora astronômica, e a aurora náutica e a aurora civil, né? Então, essa aurora, eu vou falar só, irmãos, que o tempo já está se encerrando. Essa aurora astronômica, onde vai acontecer, né, da aurora astronômica para a aurora, da aurora náutica, vai acontecer a volta do Senhor. A volta do Senhor, né, a volta do Senhor oculta, que Ele vem para buscar os vencedores, né, buscar aqueles, né, que estão preparados para reinar com o Senhor, né? Aqui está falando sobre a questão do arrebatamento. Lá em Tessalonicenses fala que o Senhor vem como um ladrão de noite, né? Ó Senhor Jesus, a vinda do Senhor pública, irmão, depois da grande tribulação, o Senhor vem como o sol da justiça, né? Então esse sol da justiça, ele vem com uma forte luz, certo? E também com calor, irmãos. Ele vem para julgar, certo? Ele vem para julgar, e ele vem também para concluir todas as coisas. Então, nós precisamos anelar estar nessa e receber essa estrela da manhã. Não podemos esperar o sol da justiça, né? Que é a volta do Senhor pública, mas o nosso coração é de ser vencedores, né? De ser esses que vão receber a estrela da manhã. Vamos receber o Senhor ainda, né? Na sua vinda oculta. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, irmãos, e que nós possamos valorizar essas palavras que a gente tem recebido, possamos nos apegar a essa palavra com mais firmeza, as verdades ouvidas, que o Senhor ele tem um coração de nos fazer vencedores. Então, o vencedor aqui, nós vimos várias situações, e em todas essas situações negativas, nas cartas às igrejas, são situações que nós precisamos vencer no nosso viver diário. Precisamos vencer a apatia, o esfriamento do amor, precisamos vencer as tribulações, precisamos vencer o curso desse mundo, precisamos vencer a idolatria, precisamos ser aqueles que não trocamos o Senhor por outras coisas, precisamos ser fiéis. E se nós somos esses, irmãos, que sejamos fiéis ao Senhor, nós vamos ser esses que vamos receber a estrela da manhã. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Jesus é o Senhor. Vou fazer uma pequena oração concluindo. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado pelo teu falar. Senhor, obrigado por todas as coisas. O Senhor tem nos dado palavras de salvação. O Senhor quer mudar a nossa condição. O Senhor quer mudar o nosso estado. O Senhor quer nos fazer cristãos idôneos, cristãos adequados. O Senhor, quando voltar, quer nos achar fazendo assim. Quer nos achar pregando o Evangelho, quer nos achar cuidando dos nossos conservos. Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar toda a igreja e que a igreja possa receber essa palavra, ó Senhor, como espírito e vida, e que o Senhor possa abençoar todos os irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus.